Se você buscar no fundo da sua memória, lá nos anos 2000, na época dos jogos, clique jogos e dos clássicos jogos Flash, talvez você conheça esse jogo. Inspirado pela franquia Bomberman, mas com um estilo bem único, Bombit era um jogo de navegador que parecia muito popular há quase 15 anos atrás. Ou pelo menos era o que eu achava, né? Já que o jogo teve 7 versões diferentes e aparentemente ninguém lembra delas. O que eu quero descobrir hoje é se mais alguém jogou esse jogo, qual que é a origem de Bombit, quais foram suas sequências e tentar entender o que rolou com esse jogo. Vem comigo pra essa viagem nostálgica depois do seu like aqui embaixo. Meu nome é Everton e sejam bem-vindos ao Webpedia. Tudo começou em 1983, sim, antes da internet chegar no Brasil, porque esse foi o ano de lançamento de Bomberman, o jogo que inaugurou esse gênero de labirintos, onde você tinha que colocar bombas, abrir caminhos e derrotar inimigos. E aí a gente tem que admitir que Bombit copia a mecânica básica de Bomberman, né? Só não dá pra chamar de cópia, já que isso é teoricamente um estilo de jogo. E vamos combinar, Bombit era muito mais estiloso e com o tempo ficou até mais completo, como eu vou mostrar pra vocês. Com uma diferença de quase 20 aninhos, Bombit chegou no auge dos jogos Flash de navegador, lembra? Jogos que rodavam no computador sem precisar instalar nada e muito menos comprar console ou até mesmo comprar o próprio jogo, ou seja, eles eram gratuitos. Bombit 1 é a primeira versão do jogo e sua diferença clara é a estética. Os personagens eram robozinhos um pouco esquisitos, mas até simpáticos, onde cada um tinha uma cor que variava entre azul, rosa, verde e amarelo. Além do modo single player, o jogo também permitia 2 jogadores locais, então era você e seu amigo no mesmo teclado. Um ficava no WASD e o outro nas setinhas. Eu sei, todo mundo já jogou assim alguma vez, né? Antes da internet afastar as pessoas e tudo virar online, né? Tem isso também. A mecânica básica era a do labirinto, só que os power-ups mudavam a dinâmica do jogo. Bombas extras, escudos, a botinha de agilidade, a luva que empurrava bombas, além de armas malucas como lança-chamas e lasers. Sem falar dos veículos, como os carros e até um sapo gigante que foram adicionados ao longo das versões. O jogo foi lançado pela A-Game, uma desenvolvedora até famosa por outros jogos Flash da época. Mas a gente tá escavando um fóssil aqui, né? Conseguir informações completas sobre Bombit não foi uma tarefa muito fácil, não. O registro mais antigo que eu encontrei foi um comentário do YouTube que dizia que o jogo foi lançado em 16 de novembro de 2006. E olha, se o cara foi tão específico assim, quem sou eu pra discordar, né? Então eu tinha 5 anos de idade quando esse jogo foi supostamente lançado. E por isso que claramente eu joguei mais as outras versões, né? Como o Bombit 2. Esse sim é um clássico que muita gente deve lembrar. E muito por causa dessa robozinha rosa, de cabelo loiro, que na maioria das vezes era a capa do Bombit nos sites de jogos Flash. Assim como ela, os outros personagens também passaram por uma repaginada, o que deixou o jogo com uma personalidade bem única, eu diria. O azul ficou com um visual atualizado do robozinho clássico, o verde adotou esse estilo de agente secreto, punk, muito da hora. A rosa, como eu tinha dito, tem cabelo loiro e essa caricatura de vilã que é muito legal. E agora, no lugar do bote amarelo, a gente tem um robozinho laranja todo maromba. Fala sério, eu teria uma coleção desses bonequinhos aqui no cenário, sabe? Eu colocaria eles bem aqui. E vamos combinar, a estética dos jogos Flash sempre foi muito charmosa, né? Cores vibrantes, esses traços grossos. É um estilo que muita gente reconhece e até sente falta. Acho que o próprio Among Us, por exemplo, mesmo vindo bem depois, deve se inspirar bastante nessa estética. Logo na tela inicial dava pra ver que era um jogo diferente em relação ao primeiro. O menu era bem mais completo e os cenários agora tinham funções especiais, como teletransportes, obstáculos diferentes e armadilhas. Eu lembro até do cenário da mina de diamantes, onde tinha um vagão que ficava girando no mapa, que podia te atropelar, sabe? Inclusive muito parecido com aquele mapa do Brawl Stars, do Pique Gema. Coincidência? E claro, além do modo arcade clássico, Bombit 2 trouxe mais modos de jogo, como o de coletar moedas, colorir o labirinto e o modo só armas, onde você nem precisava mais das bombas. Era tudo na base da bazuca, marreta e da pistola laser. Olha o precursor dos Battle Royale aí. Pra mim, Bombit 2 foi o auge dessa franquia. Aqui ele realmente se diferenciou do Bomberman, sabe? Mostrando que tinha algo próprio pra oferecer e um grande potencial. E em seguida veio o Bombit 3. E bom, as coisas ficaram meio esquisitas assim.
Os robôs se transformaram em versões humanas estilo anime. Isso seria equivalente ao quê? Furry de robô? Sei lá. Além disso, tivemos 2 novos personagens. A robô roxa, que usava esse uniformezinho parecido com estudantes de anime, e o robô preto, que provavelmente era uma referência ao Super Sentai, como Power Rangers, por exemplo. Eu não sei se o jogo tem raízes japonesas, apesar de parecer, mas ele definitivamente foi influenciado pela febre dos animes do final dos anos 2000, vocês não acham? Ali pra 2008, 2009. E se você lembra bem, a moda era tudo com estilo mangá. Turma da Mônica Jovem tá aí pra comprovar, né? Agora, sobre os modos de jogo, no 3 eles foram bem fracos, sinceramente. Tinha um de corrida de cavalos, outro de guerra de água e nada que realmente brilhasse, sabe? E pra piorar, os cenários eram bem menos variados, o que deixou, pelo menos pra mim, o jogo bem sem graça. Só que aí, meus amigos, surge o Bombit 4 depois de um tempinho. Talvez a melhor versão desse jogo. Eu lembro que eu gostava muito dele porque trazia de volta tudo que eles acertaram nas versões anteriores. Tá certo que daqui pra frente eles nem quiseram inovar muito nos próximos jogos, né? Mas tinha até um sistema de skins. Olha só que coisa doida. Você podia mudar o estilo do seu personagem conforme os pontos acumulados durante a partida. E isso era muito legal. Eu não falei, mas Bombit tinha um sistema de score global. Você podia mesmo pontuar com outras pessoas ao redor do mundo. Eu só não tenho muita informação de como isso funcionava, então eu não vou entrar muito em detalhes. Os registros que eu encontrei dessa versão datam de 2011. E honestamente, eles poderiam ter parado por aqui, né? Já que essa é a versão definitiva. Mas se eles não pararam, quer dizer que o jogo estava fazendo algum sucesso. Um gráfico mostra como o volume de pesquisa sobre esse jogo estava bem alto aqui no Brasil durante esses anos de 2010 e 2012. Confirmando a suspeita minha, então, que esse jogo realmente era conhecido, mas por algum motivo ninguém se importa com isso, eu acho. E até fazer essa pesquisa, eu não tinha certeza se era uma experiência particular minha ou se alguém realmente jogou esse jogo. Mas se você jogou, me conta aqui nos comentários se você lembra dessa época, né? O que você lembra, como é que você jogava. Porque é bem difícil encontrar pessoas que realmente conhecem esse joguinho. Vez ou outra eu converso com alguns amigos, alguns lembram, outros dizem que nunca ouviram falar. Não sei, então deixa aqui nos comentários se você conhece Bombit. Agora falando de Bombit 5, 6 e 7. Bom, eu acho que dá pra colocar todos numa mesma categoria porque é só uma repetição do jogo anterior, sabe? É mais do mesmo. Exceto por 2 novos personagens que são os últimos desse universo. Um robô verde-água claramente inspirado na Hatsune Miku e um robô vermelho com um traje de futebol americano. E falando especificamente da versão 7, de novidade eles até adicionaram cutscenes que, por mais simples que fossem, davam um certo contexto pro jogo, sabe? E olha, eu vou te falar, eu nem sei como que eles continuaram até essa versão, sabe? Porque foi lançado por volta de 2016, numa época em que jogos Flash já nem estavam tão populares assim. O mundo dos games já tinha migrado pro mobile e a era dos jogos sociais do Facebook tava acabando, então eu não sei por que a Game insistiu nesse formato. O que eu mais gosto em Bombit é que mesmo nas versões mais simples, dava pra ver que pelo menos no design dos personagens e nos cenários, o jogo tinha um certo carinho envolvido, sabe? Eram bem icônicos e eu tenho certeza que assistindo a esse vídeo, você conseguiu lembrar de várias características dos bonequinhos, pelo menos. Mas ainda assim, o jogo não explodiu como ele poderia ter explodido. E olha, eu acho que uma certa fama ele tinha sim, viu? Porque não é à toa que eles desenvolveram ainda 2 spin-offs, como o Bombit Kart Racer, e como o próprio nome já diz, né? É uma versão de corrida no estilo Mario Kart, que era feita em Unity e acho que teve um bom investimento aqui, viu? O jogo era todo em 3D e bem diferente da franquia original. Já o outro spin-off foi o Bombit Arena, que chegou com uma proposta de jogo multiplayer online em tempo real, bem no estilo de joguinhos do Facebook, em que você podia adicionar um amigo e competir com ele, sabe? O problema é que essa versão parece ter sido lançada muito tarde e hoje em dia é impossível acessar ela para jogar de alguma forma. E como eu disse para vocês, eu até tenho uma teoria de como Bombit nunca foi um grande sucesso quanto ele tinha de potencial, já que o jogo era assim muito viciante e tinha diferenciais bem legais. Se Bombit tivesse migrado pro Facebook ou pros smartphones, por exemplo, lá no começo, talvez a história tivesse sido outra. Quem sabe a franquia não teria virado um clássico cult, né? Tipo Angry Birds ou até mesmo o próprio Pou, que era simples, mas viciante. E bom, mesmo sem o sucesso mundial, Bombit ainda vive nas nossas memórias, pelo menos na minha, né? E talvez isso seja o mais importante. E eu tenho certeza que a gente reconhece muito bem se alguém um dia mencionar aquele joguinho de bomba que tinha os bonequinhos coloridos, que era bem divertido, a gente sabe do que eles estão falando. E você que tá chegando até o final desse vídeo, eu queria pedir pra você me seguir no Instagram, faltam poucos seguidores pros 1000. Inclusive é uma forma da gente se manter mais próximo, se você puder me seguir, você vai receber em primeira mão algumas atualizações, ideias e novidades de vídeo que eu tô criando. Meu nome é Everton e eu vejo você no próximo vídeo.